Bom dia, meus queridos. Então, para mais uma aulinha. Hoje a aula vai ser mais curta, tá? Porque eu tinha ficado uma transformação, que é a transformação cíclica. Aí a gente vai terminar esse assunto de transformação cíclica, né? Então, a aula vai ser curta. Então, a lista de exercícios que vocês vão ter no final da aula vai ser mais longa, tá? Então, a lista não vai ser só de transformações cíclicas, mas vai ser sobre todas as transformações, aplicando a primeira lei, tá? Um resumão de tudo que a gente viu até agora, para depois a gente começar a segunda lei da termodinâmica. Tá faltando pouco aí para terminar o conteúdo, então logo logo a gente já vai encerrando o conteúdo, né? Tá certo que esse ano vai começar, provavelmente a gente só vai conseguir encerrar o conteúdo no próximo ano, tá? Depois a gente vai fazer algumas revisões, algumas coisas, porque o conteúdo em si, logo, logo a gente já está encerrando, tá? Mas não se preocupe que a nossa aula só termina em março, ou eu acho que é março, né? Se eu não me engano, tá? Então, vamos para a nossa aula, parar de enrolar. Transformações cíclicas. Vou botar aqui para a apresentação. Tá, mas antes de apresentar, eu tenho que apresentar minha tela, né? Apresentar agora, a tela inteira. Parece que nunca fez isso na vida. Tela inteira, permitir. Agora sim, agora eu vou botar a apresentação aqui para vocês. Transformação cíclica. Então, o que é uma transformação cíclica? O nome já diz, né? A física é bom que o nome já é autoexplicativo. Né? Então, uma transformação cíclica é uma transformação que fecha um ciclo. Então, se eu começo aqui do ponto a minha transformação vai passar por todos esses pontos aqui, ó, que tem a linha, né? Até voltar novamente no ponto A. Então, a transformação cíclica é uma transformação que acontece, né, sobre um ciclo. Os pontos iniciais e finais dela vai ser o mesmo, né? Conforme está aqui escrito, ó, vou ler o que fiz um resuminho aqui para vocês. Transformação cíclica. Ciclo ou transformação cíclica de uma massa gasosa, né, do gás, é uma sequência de transformações gasosas em que, ao final de cada transformação, o gás retorna ao seu estado inicial de pressão, temperatura e volume. Portanto, o estado final coincide com o estado inicial. Opa! Como a gente pode ver aqui no primeiro slide. Então, nesse primeiro slide aqui, né, a gente vai passando por várias transformações até reiniciar aqui no mesmo ponto que que a gente começou. Nesse ponto, a pressão, o volume e a temperatura são iguais. Isso tem algumas, né, considerações que a gente vai fazer daqui a pouco sobre esse assunto aí, tá bom? Então, a gente já leu isso aqui, já explicamos, né? O exemplo disso são motores a combustão e a geladeira também faz uma transformação cíclica, né? Os motores a combustão, né? Mas tem as rotações dele, é fácil de entender, né? Por isso que tem lá o RPM, rotações por minuto. Quer dizer quantos ciclos, né? Quantas rotações que aquele motor faz, cada rotação corresponde a um ciclo aqui no motor a combustão. Depois a gente vai ver certinho os ciclos que a gente tem o ciclo de Carnot, o ciclo de Otto, mas isso é mais para frente, tá? Por enquanto a gente só vai aprender o que é uma transformação cíclica e o que isso tem de importante. E também temos as geladeiras. Geladeiras também faz um ciclo, né? Porque o gás tenta a geladeira, mas que não seja um motor de explosão, esse gás ele é expandido e comprimido. Dessa maneira, ela consegue retirar calor de dentro da geladeira, mandando esse calor para o meio externo. Então, cada vez que o gás é expandido e comprimido, a gente fala que é um ciclo que aconteceu. Tá? A gente vai ver ainda nessa aula que existe uma bela diferença entre motores a combustão e a geladeira. Professor, claro que tem diferença. Não, mas sim, qual que é a diferença entre eles, tá bom? Então, vamos lá. Qual é a relação entre essa transformação cíclica e a primeira lei da termodinâmica? A gente já viu que a primeira lei da termodinâmica, que tem a ver com
a variação de energia interna é igual à quantidade de calor recebida pelo gás, menos o trabalho realizado por esse gás, tá? E a transformação cíclica, o estado final, conhecido como estado inicial. Tá, mas o que uma coisa vai a ver com a outra? Olha isso aqui. Então, aqui, ó, comecei nesse ponto A aqui, ó, né? A transformação cíclica não precisa ser só um ovo, né? Pode ser qualquer forma que vocês imaginarem, é uma transformação cíclica. Comecei aqui no ponto A, fui até um ponto B, depois desci para o ponto C, tá? Do ponto C fui para o ponto D e voltei para o ponto A, fechando aqui o meu ciclo. Então, isso aqui é uma transformação cíclica. Analisando o ponto A, o que tem de importante aqui no ponto A? Ele tem a mesma pressão, o mesmo volume e a mesma temperatura inicial, né? Então, dizemos que aqui, nesse meu ponto A, é um início, né? Ah, só podia ser no P? Podia, tanto faz, escolhi no A aqui. O A aqui é meu início, então as condições iniciais vão ser iguais às condições finais, né? Com a mesma pressão, volume e temperatura. Se né, as condições são as mesmas, né, no final inicial, o que vai acontecer? A temperatura é igual. Então, houve variação de energia interna nessa transformação, nesse ciclo? Não, no final do ciclo a variação interna é igual a zero. Por quê? Porque a temperatura é a mesma no início e no final. Então, se não teve, né? Então, a ΔU, que é a variação da energia interna, é a energia interna final menos a inicial. Se a energia final e inicial internas são iguais, não teve ΔU é igual a zero. Então, no final de cada ciclo, a variação da energia interna é igual a zero. Então, Q vai ser igual ao trabalho, tá? Então, no final tem um ciclo termodinâmico, todo o calor vai ser igual, a quantidade de calor vai ser igual ao trabalho, tá? E esse trabalho, ele pode ser de dois tipos, né? Ele pode ser, né, o trabalho pode ver que aqui, ó, ele pode ser orientado nesse sentido horário, tá? E no sentido anti-horário, aqui nessa figura aqui, ó, sentido anti-horário. O que isso acontece, tá? Ó, quando o ciclo é percorrido no sentido horário, o sistema recebe calor e realiza trabalho, ou seja, esse trabalho é realizado pelo sistema, então esse trabalho é positivo, sentido horário, o trabalho é positivo. No sentido anti-horário, né, esse sistema, o que ele faz? Né? Ele recebe trabalho, esse trabalho vai ser negativo. Ah, por que isso, professor? Só deixa eu voltar aqui. Olha o que acontece. Ó, aqui nesse polvinho aqui, ó. Aqui nesse caso aqui, ó, a transformação cíclica está no sentido horário, certo? Então o trabalho vai ser positivo. Opa, só deixa eu voltar aqui. Então vamos calcular o trabalho dessas duas partes, né? Então, tá a primeira transformação, eu tenho um certo trabalho 1. E depois aqui, ó, eu vou ter um trabalho 2. Qual desses vai ser maior? O trabalho 2 vai ser maior, porque ó, o A está indo por cima, né? E esse aqui está voltando aqui por baixo. Então, o trabalho deles, na verdade, vai ser o trabalho 1 menos o trabalho 2. Por quê? Porque o trabalho 1 aqui é positivo, porque está acontecendo uma expansão. Né? Nesse caso aqui, é uma expansão isobárica, né? A pressão constante, mas está expandindo. E aqui nesse trajeto aqui está acontecendo uma compressão isobárica. Então, esse trabalho 1 aqui menos o trabalho 2 vai dar o trabalho desse ciclo que é dado pela área aqui no meio, tá? Então, sempre que eu quiser o trabalho, é só calcular a área no meio dessa curva. Se o sentido for horário, trabalho é positivo. Se o sentido for anti-horário, esse trabalho vai ser negativo, tá? Então, o trabalho é dado pela área aqui no meio dessa curva, tá? E o sinal depende da orientação, se é horário ou anti-horário, ok? Bem simples, né? E para
finalizar aqui, eu tenho os ciclos. O ciclo, né, horário, o que ele corresponde? Esse ciclo horário corresponde a um motor de combustão, uma máquina térmica. Por quê? Porque ele recebe calor, né? Tá, no caso do nosso motor de combustão, recebe calor da gasolina e nos fornece trabalho. Só que agora no ciclo anti-horário, né, o que acontece? Ele recebe trabalho do meio externo, né, ou seja, o meio externo está realizando um trabalho sobre essa massa gasosa, e o que ele faz? Ele, né, ele retira calor, né, ele pega esse calor e devolve para o ambiente, tá? Então, por isso que a geladeira funciona, né? Essa é a diferença do motor a combustão e da geladeira. O motor pega energia, pega calor e transforma em trabalho. E aqui, na geladeira, o que faz? Ele recebe trabalho para retirar o calor de dentro da nossa geladeira, jogando para o meio externo. Por quê? Porque não é uma coisa normal, né? Eu não consigo botar lá uma máquina que pegue sem eu gastar energia, sem eu gastar trabalho, né? Tire o calor de um lugar e jogue esse calor para um ambiente mais quente. Isso viola as leis da natureza, tá? Então, aqui, quando eu forneço esse trabalho, ele faz isso, tá? Ele pega o calor que está dentro da minha geladeira e joga para o meio externo, tá? A mesma coisa faz com o ar-condicionado, por isso que quando a gente passa atrás do ar-condicionado, né, o ar-condicionado, a parte que fica do lado de fora, né, ele é sempre muito quente, porque ele está tirando o calor do ambiente e jogando para aquele lado externo lá, ok? Então, essa é a diferença básica entre um motor elétrico e uma geladeira ou um ar-condicionado. E para finalizar, só um exemplo aqui, ó. Um gás em uma câmara fechada passa pelo ciclo termodinâmico, representado no diagrama PV da figura. Então, aqui eu tenho o meu ciclo termodinâmico, né, que está, na verdade, se acompanhar aqui, eu vou pegar aqui um ponto inicial, vou pegar esse ponto aqui, né, com a pressão 30 Pascal e com o volume de 1 m3. Ele está aqui, o primeiro caso, ele está vindo para cá, né? Então, ele está sofrendo, a pressão dele está diminuindo sobre uma isovolumétrica, porque o volume não está modificando. Depois, a pressão e o volume estão aumentando. E por cima, aqui na volta, ele está tendo uma compressão isobárica, ou seja, o volume está diminuindo sobre a mesma pressão de 30 Pascal aqui, ok? Então, fechou aqui o ciclo, né? E ele pergunta, qual é o trabalho em joules realizado durante um ciclo, que é esse ciclo aqui? Para calcular, basta eu calcular o quê? A área dentro dessa curva aqui, E outra coisa importante, antes de calcular a área, uma coisa muito importante é que esse ciclo aqui está no sentido anti-horário. Então, eu já sei que esse trabalho vai ser negativo. Então, basta eu calcular e botar o sinalzinho negativo que fechei a questão. Ok? Para calcular a área aqui, muito simples. Isso aqui é a metade de um retângulo. Se vocês observarem aqui, eu posso fechar o retângulo aqui embaixo. Deixa eu... Só vou aumentar aqui para inserir formas, figuras. Então, eu posso fechar aqui, Não sei se vocês estão conseguindo observar ali, mas eu fechei aqui, posso fechar esse retângulo. Então, para calcular a área aqui, eu posso calcular a área desse retângulo que eu fechei e dividir por 2, porque eu só quero a metade, ok? Então, para calcular a área desse retângulo, eu pego aqui, esse lado que vai ser 30 menos 10, que vai ser 20, vezes esse lado que é 4 menos 1, que vai ser 3. Então, 3 vezes 20 vai estar 60. Dividido por 2, porque eu só quero a metade,
vai dar 30. Como é no sentido anti-horário, a resposta aqui é menos 30 joules. Então, fácil, né? Um exercício bem simples aí que vocês podem calcular com uma tranquilidade. Esse exercício aqui caiu na prova da UDESC, então para vocês só observar que é um exercício simples, porque a gente conhece, né? Tem o conhecimento e sabe como resolver. Mas é um exercício, se a gente não soubesse, não entendesse de uma transformação cíclica, a gente não conseguiria resolver. Então, é um exercício futuramente cair no Enem, em qualquer prova de vocês aí, vocês vão conseguir resolver porque vocês aprenderam aqui na aula de Física 2. Ok? Então, espero que tenham gostado da aula. A aula realmente, eu falei para vocês, vai ser mais curta porque eu aumentei a lista de exercícios. Né? Então, eu penso que a aula mais a lista de exercícios tem que durar as 2 horas, que é o nosso horário de aula, né, que a gente teria se fosse presencial. Tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem bem, tá? E usem máscaras. Não esqueçam das máscaras, ok? Valeu, pessoal!